Vou conversar agora com o doutor Iduan de Oliveira Mai, coordenador do Posto Avançado de Conciliação Extraprocessual da ACIF, Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. O grande número de ações é um dos problemas enfrentados pela justiça brasileira e tem como consequência a demora nos julgamentos e o alto custo para as partes envolvidas. Como o Posto Avançado de Conciliação Extraprocessual, que está em funcionamento desde o início do ano, ou desde o início de junho, perdão, de forma pioneira, na Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, os pequenos empresários têm à disposição agora uma alternativa que pode evitar os transtornos e custos que envolvem uma ação judicial. Advogado Iduan de Oliveira Mai, isso está ao alcance de todos? Na verdade é um projeto pioneiro que foi trazer a primeira oportunidade no Brasil desse tipo de serviço, que é o Posto Avançado de Conciliação Extraprocessual. É uma iniciativa voltada para os empresários e os devedores desses empresários. Então, na verdade, ele foi constituído lá na própria Associação Comercial, nesse convênio que foi realizado semana passada com a presença do ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça. E lá se buscou identificar justamente as principais necessidades para fazer a circulação de recursos. Nós verificamos que houve um aumento agressivo na inadimplência nos últimos tempos. Muitos culpam a crise mundial, isso e aquilo, mas na verdade sabe que às vezes é o descontrole, a frouxidão. E com esse projeto, nós temos uma possibilidade das pessoas buscarem, a população em geral, buscar conversar com o empresário nessa Câmara Setorial de Conciliação, para que está o seu débito e assim recuperar o seu bom nome na praça. Por exemplo, também os próprios empresários podem buscar esse mecanismo, apresentando lá a cópia do cheque sem fundo, da duplicata, da nota promissória, que naturalmente não foi paga e apresenta lá. Temos equipe especializada justamente para orientar nesse sentido. Quer dizer que eu, como devedor, procuro o dono da loja para acertar com ele? Sim, mas faz pela CIF, pela Associação Comercial. Se eu fizer direto, é mais complicado? Não, na verdade até pode ser feito. Justamente o passe ele veio identificando a dificuldade que essas pessoas têm de relacionamento. Na própria experiência da advocacia, se percebe muitas vezes que o próprio credor, no caso o empresário, ele não tem condições de cobrar efetivamente. Então, com esse ambiente, um ambiente mais amistoso, não é um processo judicial, é uma primeira oportunidade para que essas pessoas se encontrem lá, conversem, troquem ideia, já tem um profissional, um conciliador capacitado pelo Tribunal de Justiça justamente para orientar. E na sequência, esse acordo é formado aí a criatividade das partes conta, número de parcelas, se haverá multa ou não, a forma de ajuste desse crédito. E depois é homologado pelo juiz. Tem muita gente nessa? Na verdade, assim, se verificarmos hoje, nós temos, assim, no Brasil, estimado em torno de 8% da população está inadimplente, de alguma forma. Então, imaginando assim, reproduzindo essa porcentagem para Florianópolis, seriam em torno de 30 mil pessoas buscando. O cara se torna inadimplente quando? Principalmente quando ele não paga, é feita alguma tentativa prévia de cobrança pela empresa, e efetivamente ele não realiza essa quitação, então... Um dia de atraso eu estou inadimplente? Não, está inadimplente, mas não para os efeitos ainda da inscrição no Serasa, né? Que, claro, que a partir do momento que seja lá registrado... A inscrição depende da vontade da loja ou há um prazo fixado? Não, na verdade, a partir do momento da inadimplência já pode ser colocado lá. Mas as lojas têm essa tendência, justamente essa boa vontade. E essa boa vontade nós queremos agora ampliar e ter um canal direto com a população, justamente através pelo passe. Vai funcionar onde? Vai funcionar na própria CIF, ali na Emílio Blum, aqui no centro. É a rua subindo da Ercílio Luz à Praça dos Bombeiros, né? E funciona segundas, quartas e sextas, das 8 à 1 da tarde, e terças e quintas, das 8 às 11. Não tem nenhuma similitude com o PROCON? Não, na verdade o PROCON, como é uma iniciativa, ele é mais à frente, com a autorização do Conselho Nacional de Justiça, poderemos prosseguir e ampliar os convênios. O que nós temos no momento, como é um projeto piloto, pioneiro no país, nós temos a autoridade, né, de trabalhar na cobrança desses créditos, nessa primeira fase, nessa cobrança desses créditos, na relação dos pequenos empresários, empresas de pequeno porte, com os seus devedores. Então, são débitos de natureza de até 40 salários mínimos, né, nessa relação. E lá eles fazem a conciliação. E aí eu pago o que devo nesse acerto que vai ser feito? Se faz um plano de pagamento, em verdade. Não necessariamente tem que estar naquele momento. Se estabelece um novo compromisso de pagamento, uma inovação da dívida.
e ali se consolida depois no documento, no acordo que é homologado pelo juiz. Já começou? Já começou. E, na verdade, já houve alguma experiência prévia, mas efetivamente a partir da assinatura do convênio, que aconteceu segunda-feira passada, na outra semana. Começou efetivamente quando? Segunda-feira, dia 8. Dia 8, não é? Dia 9. Pouco tempo. Já Isso. dá para dizer que o povo sabe disso, como é que é? Não, na verdade, assim, já tem a procura, na verdade, dos empresários, já há uma divulgação. Nós estamos buscando justamente, assim, oportunidades como o seu programa, que tem ampla penetração na população. Então, justamente para que elas busquem mais essa alternativa. A iniciativa é de quem? Do empresário ou do cliente? Não, na verdade, de acordo com o convênio, as duas partes podem buscar esse caminho. Então, é muito importante que se as pessoas, né, os devedores, forem buscar, que eles já orientem, busquem perfeitamente identificado qual foi a empresa com quem eles trataram, se é pequeno empresário, se é empresa de pequeno porte, então esse relacionamento. Mas o mais comum, e é o que se espera num primeiro momento, é que sejam os pequenos empresários, empresas de pequeno porte, microempresários que façam, que realmente apresentem esses documentos, essas dívidas lá, para que haja cobrança. Tá, e a pessoa é chamada? Sim, ela é chamada. É feito um procedimento, didaticamente, né? A pessoa, por exemplo, o empresário, ele chega lá, apresenta o cheque sem fundo, ainda dentro do prazo de cobrança, naturalmente, né? Chega, apresenta lá e é feito um termo, né, caracterizando que a dívida daquilo ali realmente foi caracterizado, houve uma relação comercial entre as partes. E é emitido aí uma R, né, uma cartinha, uma R, convidando o devedor a ir lá, a comparecer em uma audiência determinada. Hoje se consegue fazer com tranquilidade para a semana seguinte, né, ou no máximo 15 dias, e a pessoa comparece e lá se busca a conciliação. Mas tem gente suficiente para dar esse atendimento? Na verdade, já temos uma equipe preparada e ela está sendo chamada a partir do momento que a demanda seja atingida. Já temos dois profissionais lá nesse momento e outros estão sendo treinados. Advogados todos? Na verdade, não há exigência legal que sejam advogados, bacharéis em direito nessa situação, mas estamos privilegiando esse perfil. Na CIF? Na CIF. Tá, e o tribunal também dá suporte nesse sentido, porque a iniciativa é do SEBRAE, da CACB, SEBRAE Nacional, o SEBRAE Santa Catarina, CACB, Tribunal de Justiça e Associação Comercial EFACISC, que é a federação. Iduan de Oliveira Mai, coordenador do posto avançado de conciliação extraprocessual da CIF. Doutor Iduan de Oliveira Mai, muito obrigado pela visita e cumprimentos pela novidade. É isso, agradeço por nos receber e ficamos à disposição. Muito obrigado.